Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Físio em Ortopedia. Hoje o Leandro Fukuzawa não estará presente, mas temos um convidado ilustre aqui, o professor associado à Universidade de Aalborg, na Dinamarca, Rogério Hirata, que é brasileiro, por sinal, e vocês vão já entender por que a gente chamou ele para esse bate-papo. Tudo bem, Rogério? Como é que você está? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho aí com esse podcast de vocês aqui, bem famoso, que está levando muita discussão boa aí para o Brasil inteiro. Obrigado pelo convite. Show de bola, Rogério. Então, o que a gente trouxe com o Rogério, né? Na verdade, o Rogério é um pesquisador da área de dor e movimento, dor e controle motor, e para quem acompanha a gente sabe que eu sou relativamente suspeito para falar desse assunto, é minha área de interesse também, de pesquisa há um certo tempo. E aí eu trouxe o Rogério para contar um pouco da história dele, para contar um pouco das experiências dele, né, ao longo da carreira de pesquisador e atualmente de professor associado em outro país. E, Rogério, a bola é tua, cara. Se apresenta aí para a galera. Como diz o Leandro, que não está presente aqui, você não vai conseguir conhecer ele, né? Fala quem que você é na fila do pão. Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Valeu, Rafael. Então, eu sou de São Paulo, era de São Paulo, né? E eu fiz a minha graduação em Educação Física na USP, comecei em 99. Quando eu acabei minha graduação, durante a minha graduação, na verdade, eu entrei no que a gente chama de iniciação científica, que é como se fosse um estágio que você faz dentro de um grupo de pesquisa, de um laboratório, durante a sua graduação. E na verdade, que eu comecei foi quando eu estava mais ou menos no meu terceiro ano da graduação, eu comecei a ficar meio fascinado por aquela ideia de ciência, entrar no laboratório, sabe, fazer medidas, testar novos equipamentos, testar novos modos de treinamento e como isso afetava o corpo. Comecei a ficar super apaixonado por essas coisas e entrei nessa iniciação científica. Na verdade, eu entrei e comecei a fazer parte de dois laboratórios lá na Faculdade de Educação Física da USP. Um que eu consegui uma bolsa, a gente estava trabalhando com uma bateria de teste funcional para idoso, que na época, lá pelos anos 2000 e pouco, eles tinham acabado de publicar uma bateria de teste para idoso, validado para idoso, e eles fizeram lá nos Estados Unidos. E foi quando eu comecei a receber a minha primeira bolsa, na verdade, de ciência, né, dessa iniciação científica, eu comecei a trabalhar com essa parte de saúde e avaliação funcional de idoso. Mas, ao mesmo tempo, uma das minhas paixões que foram durante a minha graduação foi a parte de biomecânica e controle motor. Então, ao mesmo tempo, eu fiz um estágio que não era pago nada, no laboratório do professor Marcos Duarte, que foi quando eu comecei a me aprofundar mais nessa parte de biomecânica e controle motor, o que me levou também, durante esse período da minha iniciação científica, eu comecei a fazer o curso de física mesmo, lá no Instituto de Física da USP. Então eu comecei a me matricular em tudo quanto era matéria lá de física, porque toda aqueles conceitos que a gente estava utilizando para entender o movimento, a adaptação do movimento, sobrecarga, até falar um pouco mais de lesão, todas essas coisas a gente acabei percebendo, e também foi, logicamente, grande parte por causa do meu orientador, que a gente precisava entender, que eu precisava entender física, com mais detalhe, mais profundez, física e matemática. Então isso foi um pouco da história da minha graduação. Eu acabei minha graduação lá na Educação Física, e logo após a minha graduação eu entrei no mestrado na Faculdade de Educação Física lá da USP, em que eu comecei a analisar, na verdade era sobrecarga no joelho, no movimento de agachamento.
E novamente, isso aqui já faz muitos anos, e na época, quando eu estava estudando isso, tinha. Eu acho que ainda tem, até assim, eu fico meio. Até meio abismado que eu ainda escuto essas coisas hoje em dia, mas naquela época era muito comum escutar, tanto na parte de reabilitação quanto na parte de treinamento, que quando você fazia o agachamento, você de maneira nenhuma deveria passar os seus joelhos na frente dos seus, como é que chama? O Pés, polegar, né? O hálus. isso. Não poderia de jeito nenhum, porque se você fizesse isso, você estouraria seus joelhos e tudo mais, né? Assim, era um negócio meio absurdo, assim. E quando eu já naquela época sempre treinei, assim, e a gente sempre começou a questionar essas coisas, né? E quando você buscava evidência ali, não tinha muito essa relação tanto de quando você passasse o joelho e aquela lesão que você poderia gerar. Então, o que a gente acabou fazendo, o que eu fiz lá na parte de mestrado foi avaliar um pouco o que acontece quando você fazia um agachamento, que você passava o joelho da ponta dos pés ali, e qual que era essa implicação na sobrecarga interna ali nas suas estruturas. Então, o que eu lembro, a gente acabou identificando ali é que na condição ali que eles passavam o joelho da frente da ponta dos pés ali, você aumenta a sobrecarga no joelho, logicamente, tem toda a razão biomecânica por que isso ocorre, mas ao mesmo tempo o que eu também calculei foi qual que era a sobrecarga na parte lombar ali durante aquele agachamento, porque era o que eu achava interessante nas discussões quando a gente chegava a conversar com essas pessoas. Sempre as pessoas, é sobrecarga no joelho, mas assim, quando você faz o agachamento, não é só o joelho que está envolvido naquele movimento, tem outras estruturas. E na verdade o que a gente acabou mostrando ali é que tem uma compensação entre diversas estruturas ali, e principalmente você olhar na parte lombar e na parte de joelho ali, você passar ou não, você acaba sobrecarregando mais uma ou outra, mas isso não quer dizer que vai te gerar uma lesão. Tanto que a gente discute lá no artigo é que a gente identificou que existem diferenças na sobrecarga, tanto na coluna lombar ali, quanto no joelho, mas que isso não significa lesão, mas se aumenta, é mais uma questão de você ter um programa de treinamento, um programa de reabilitação, que você tem ciência que essas coisas vão aumentar se você passar, mas na verdade, que a gente, quando eu conversava sobre essa dissertação de mestrado, na verdade, assim, lógico, se você trazer uma pessoa nova, completamente, como que chama? Beginner, né? Iniciante, né, na atividade. Iniciante para academia e tal, você não vai pedir para ele fazer um agachamento a fundo ali para começar, entendeu? Então, tem todo um protocolo que deve ser seguido, mas é que não deve ser restringido pelo fato desses mitos, por exemplo, de que você passar o joelho vai te machucar, entendeu? Então foi isso que começou ali uma Legal. história rapidinha ali do meu mestrado, foi isso. Não, tem até uma coisa, só complementando o teu comentário aí, Rogério, que a gente vê, né, hoje dentro de um entendimento multidimensional da dor, muitas pessoas que tiveram uma base muito forte, ou biomédica, ou mais especificamente cinesiopatológica, né? Eu acho que nós, como profissionais do movimento, temos esse viés de formação, esse cinesiopatológico, né? Entender que o movimento ele causa a dor justamente porque ele vai sobrecarregar estruturas que a longo prazo vão gerar lesões que vão gerar dor, né? E aí, o interessante desse raciocínio, na verdade, é entender que, bom, o raciocínio multidimensional atual sobre a dor não descarta a ideia de que existe sobrecarga mecânica, né? Inclusive, o que a gente entende na literatura é que talvez em cada contexto de esporte ou atividade tenha mais chance de doer em uma região e não em outra por conta da atividade e da estratégia, né? Então você pega corredores, por exemplo, que tem um ataque no calcanhar, eles vão ter uma prevalência maior de ter algumas condições de dor, e aqueles que têm um ataque na ponta do pé vão ter outras. Isso não quer dizer que causa dor, né? A associação não é causalidade,
Mas, então, o que a gente começou a perceber, eu acho que nessa época tua, né, que você estava pesquisando isso, era muito forte ainda essa ideia de tentar entender a causa mecânica. Muita gente que trabalhava com biomecânica, controle motor e dor, naquela época tentava entender isso. Mas é importante ressaltar isso, né? Eu acho que até hoje o nosso principal entendimento não é uma relação causal, mas isso não quer dizer que a gente descarta o movimento, né? Porque em um determinado contexto ou tarefa vai doer em um lugar e não em outro, justamente por conta das forças, da interação de forças mecânicas ali. Não é que a gente isso deixou de existir, né? Não, não, exatamente. Mas eu acho que é mais a parte de essa quando a gente começou, quando esse conhecimento começou a ser divulgado, assim, eu acho que na verdade tem que ser utilizado como uma informação a mais na hora que você está fazendo seu treinamento, tá prescrevendo um treinamento, está prescrevendo uma reabilitação ali, porque antes, talvez, a gente estaria naquele lugar escuro que a gente tem a impressão de que realmente você passa o seu joelho e vai aumentar a carga. Sim, verdade, mas isso não quer dizer que vai gerar lesão. E hoje assim, muitos estudos já quantificaram e talvez a gente está num lugar mais seguro para, na verdade, ter a certeza que se eu fizer um treinamento, um plano de treinamento adequado, com certeza muitos vão conseguir fazer um agachamento completo ali sem nenhum problema. Então eu acho que tem muita informação hoje, apesar de que eu vi outro dia um vídeo na internet de um que esse é o problema hoje, né? Naquela época, quando eu estava fazendo mestrado, não tinha nada dessas... A internet não estava tão avançada, assim, em todo lugar você faz um vídeo. Eu vi um vídeo de um não, ele não é formado em nada da área de saúde, nada, e ele falou, e aí o vídeo dele era 3 razões por que você não deve fazer agachamento, alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Aí ele mostrando assim, ó, veja só, quando você passa esse joelho aqui, eu estou sentindo agora meu joelho ó, doendo, não sei o que lá. Eu falei, nossa senhora, a gente tá voltando assim a 20, 30 anos atrás, entendeu? É uma pessoa que não tem estudo, assim, e talvez, eu não sei quanto que ele atinge ali, mas o bom que eu fiquei feliz é que quando ele postou aquele vídeo, a galera caiu matando, assim, pelo menos eu fiquei meio feliz, assim, no sentido que, pô, apesar de, é importante, eu acho que isso que é legal que vocês estão fazendo, sabe, fazer esse podcast, é legal que a gente tenta jogar evidência científica ali para todo mundo ali, né? Porque a informação está aí. E eu acho que é importante educar as pessoas porque muitos vão ser, a gente é bombardeado com todo tipo de informação. E a gente tem que ter uma base de conhecimento ali para avaliar o quanto que aquela informação, na verdade, é séria e deve ser levada em consideração quando você está fazendo seu treinamento, fazendo sua prescrição né? De exercício. Mas, bom, vamos continuar com essa sua história, que eu sei que ela é longa. Né, então... assim, conta um pouco, né, como é que foi essa experiência, que quando você acabou o mestrado, você já teve, então, uma relação ali de estudar a relação biomecânica, controle de movimento e sobrecarga, né, lesão, a gente sabe que lesão não é igual a dor, mas estava próximo de entrar no campo da dor. Como é que surgiu essa proposta para ir para a Dinamarca? Como é que foi essa experiência aí? Então, exatamente, porque isso que foi que foi interessante na época que quando eu acabei o meu mestrado, porque eu nunca tinha falado de dor, a gente estava falando risco de lesão, ou mais tentando quantificar a sobrecarga nas estruturas, né, o quanto que uma sobrecarga poderia lesionar uma cartilagem. Então, foi uma coisa bem biomecânica ali. E na época, quando eu acabei o meu mestrado, eu já comecei, na verdade, eu comecei o doutorado aqui no Brasil, no mesmo lugar com o Marcos Duarte. A gente estava indo atrás de bolsa, mas eu comecei porque eu queria terminar logo. E o que eu comecei a investigar aqui no Brasil foi também naquela época, eu não sei como é que está hoje, então só vou dizer como é que estava na época. Na época, existia um debate na literatura quando você tinha uma lesão de cruzado anterior,
Naquela época, existiam basicamente dois tipos de métodos para você construir o ligamento. E o método novo naquela época que eles estavam investigando é que eles faziam como é que chama? Exatamente. Foi quando começou aquela da dupla banda ali para reconstrução de ligamento. E foi isso que eu comecei a fazer no meu doutorado. Na verdade, eu já tinha coletado alguns dados aqui até naquela época, em que eu estava tentando investigar o quanto que diferente os dois tipos de reconstrução do ligamento, quanto que eles proporcionavam de estabilidade no joelho. E porque um dos grandes problemas, na verdade, que a gente tinha naquela época, novamente eu estou dizendo, eu não sei como que evoluiu desde lá, isso faz anos, mas naquela época existia um problema ainda na instabilidade do joelho, não importasse como que você fazia aquela reconstrução, mas com aquela dupla banda eles estavam dizendo que era um pouco mais funcional, talvez chegaria mais perto do que realmente é o ligamento original. E o que a gente estava tentando, na verdade, avaliar era se realmente, do ponto de vista funcional, estava proporcionando aquela estabilidade que estavam dizendo. Então, naquela época era novo. Com certeza eu acho que alguém já fez isso, mas isso foi o meu doutorado no Brasil. Desculpa. Aí o que aconteceu? Mas aí eu falava pro meu orientador, mas que eu queria sair do Brasil, né? Eu queria fazer alguma coisa. Aí poderia ser um sanduíche, né? Porque você podia fazer o doutorado aqui e fazer um sanduíche. Na época tinha esse pesquisador que chama Escamilla, Rafael Escamilla também. Ele era pelo menos era um que publicava muito na área de agachamento e sobrecarga, joelho e tal. Então eu falei, pô, eu tava pensando, ia ser legal ir para os Estados Unidos, ficar um tempo com ele lá e tal. Mas aí aconteceu que o Marcos recebeu um e-mail do meu orientador que foi do doutorado, que estava precisando de gente aqui e tal. E o Marcos, meu orientador na época, conhecia já a Universidade de Aalborg, aqui na Dinamarca, porque ele tinha um aluno de doutorado que tinha feito esse sanduíche aqui. Aí ele falou assim, o grupo é legal, o grupo é bom, se você for para lá, o grupo é top em relação à dor, os caras publicam muito, tem laboratório super bem equipado, tem dinheiro para fazer e tudo mais, mas é frio, entendeu? Eu acho que era o único problema que ele fazia. Mas ele falou assim, mas é bom que é frio, porque daí você vai ficar no frio, você vai ficar dentro do escritório 3 anos sem parar. Foi quase verdade isso. Então ele falou assim, cara, você vai tem que ir. E aí naquela época foi meio que eu tinha um emprego que eu achava legal, eu trabalhava no Vita, não sei se você conhece. Ali no Vita a gente tinha montado um laboratório de biomecânica, eu trabalhava lá no Vita, fazia um pouco de pesquisa, olhava paciente. Eu achava que, pô, tá legal aqui no Brasil, sabe? Tava começando a ir pra frente, tava fazendo meu doutorado. Aí o Marcos meio que me colocou na parede. Eu lembro esse dia, eu tava no laboratório lá, ele falou, senta aí. Aí ele falou, cara, você tem que ir embora. Aí eu comecei, aí ele viu que eu tava meio assim, cara, você não tem filho, você não tem família, você não tem nada. Se você não for agora, você não vai mais. E aí começou a me puxar ali, me empurrar na parede, assim. Aí resolvi escrever pro Thomas aqui. Falei, aqui tá meu CV, né? Se quiser, estou disposto a fazer o PhD. Aí o cara me mandou depois o e-mail, assim, baseado, tá, eu te ofereço essa vaga. Eu falei, nossa, cara, e agora? Aí eu fiquei meio assim, putz, tem que largar tudo, cara, ir pra Dinamarca. E a Dinamarca, muito frio. Aí eu olhei, assim, eu não sabia nem direito que língua eles falam. É dinamarquês, é inglês? Que raio que eles falam? Não sabia. Aí eu olhei ali no Google, já vi que o alfabeto deles tinha letra diferente. Eu falei, nossa senhora. Aí
Aí eu falei, caramba, mas lógico, o aluno do Marco já estava aqui e falou, não, lá é tudo em inglês, não tem problema, tá. Peguei e vim. Aí que o Thomas, então quando ele falou, ele disse que seria na parte de dor, né? Que seria né, o do centro da parte de dor. E aí ele deu umas sugestões ali que eu falei, não, isso eu não vou. E eu falei para ele que a minha área era a parte de controle motor, biomecânica, assim, que eu ficaria feliz em juntar isso com a parte de dor. Aí eu vim pra cá, eu lembro que eu saí do Brasil em novembro, e eu lembro que em novembro tava aquele calor no Brasil. Fiz a escala na Alemanha, eu lembro que eu saí do avião na Alemanha, tava negativa. Eu nunca tinha sentido. Eu falei, cara, que mentira, velho. Quem ligou o ar-condicionado desse jeito? Não é possível. Aí eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Foi quando eu saí do avião assim para entrar no aeroporto. Falei, nossa senhora, cara, morri, não vai dar. Aí, bom, cheguei em Aalborg aqui, era novembro aqui tá tudo escuro, frio. Cheguei aqui, tava garoando, sabe? Que ela falei, nossa senhora. Veio uma aluna de doutorado me buscar, que já era aluna do Thomas, eu perguntei como é que eram as coisas, ela falou, legal, assim, beleza. Aí conversei com o Thomas, a gente começou a estudar o efeito da dor no controle postural. E o meu interesse foi novamente joelho, né? Eu estudei joelho. De alguma forma, eu sempre gostei de joelho, então a ideia que eu fiz no meu doutorado é que eu queria entender então os pacientes com osteoartrite, como é que chama isso no português? Em português tem os dois nomes, né? Em inglês é osteoarthritis, mas em português tem os dois servem. Osteoartrite ou osteoartrose. Ok, mas é a mesma coisa em português? Significa a mesma coisa? Ok. Então, a gente olhou, a ideia era olhar esses pacientes e qual era o efeito, tentar, na verdade, entender o efeito da dor, da doença, no controle postural desses pacientes. Porque isso é um problema aqui ainda maior na Dinamarca, porque a Dinamarca, a quantidade da população idosa é bem maior que no Brasil, né? E a gente, na verdade, tem uma incidência razoável de osteoartrose aqui na população. Então a gente começou a investigar essas coisas e foi quando eu comecei a aprender a ideia desses modelos experimentais de dor, que é uma coisa bem forte aqui na Universidade de Aalborg, que é aquela ideia de que apesar de meu interesse em ajudar os pacientes e tentar entender o papel da dor nos pacientes, esses pacientes eles têm muitas outras coisas além da dor que afetam o controle do movimento deles, né? Desde a parte psicológica, mas também outras coisas, como se você fala no paciente de osteoartrite, eles têm desgaste articular, fraqueza muscular e outras coisas que combinadas com a dor, pode alterar o movimento e tal, né? Então, assim, apesar de a gente querer ajudar, tentar entender o papel da dor, é difícil isolar o papel da dor nesses pacientes, porque tem outras coisas afetando. Então, uma saída para tentar entender o papel da dor é utilizar as pessoas saudáveis, como nós aqui, que não somos classificados como pacientes, não temos dor, nenhuma dor aguda ou crônica, traz eles para o laboratório e a gente aplica um modelo experimental de dor. E existem diversos tipos, né, de modelos. O que eu utilizei no meu doutorado foi a injeção salina, em que em palavras simples seria uma solução de sal, com alta concentração de sal ali. Quando você injeta no músculo, acaba ativando os nossos receptores ali no músculo. E esse input nosso receptivo, a gente espera que seja interpretado como dor
pela pessoa ali saudável, né? Então, a gente geralmente tem essa solução salina, que a gente chama hypertonic, como que fala isso em português? É hipertônica, né? Hipertônica. Hipertônica. E é porque aí a gente tem a hipertônica e a gente tem a isotônica. E a isotônica tem uma quantidade de sal que é mais ou menos a mesma que a gente tem dentro do corpo. Então, quando a gente injeta aquela solução isotônica, ela não gera dor. Então, a gente sempre tinha essa injeção com controle com a injeção dolorida. E até uma coisa, né, Rogério? Eu acho que você está chamando carinhosamente o Thomas de Thomas, mas para quem não conhece, né, o Thomas Grevenilsen, não sei nem se pronuncia assim o sobrenome, né? Grevenilsen, que pronuncia? Pode ser. Ele pode ser fantástico. Esse tipo, para pronunciar dinamarquês aqui, se for falar em dinamarquês, é Gauniusen. Esse aí. Gauniusen. Ele, no tempo que na época que o Rogério foi para lá, né, era a época que as pesquisas estavam começando a tentar integrar as áreas de dor e controle motor, né? E realmente ele foi uma das pessoas que encabeçou essas linhas de pesquisa. E começou com os primeiros modelos experimentais de dor induzidos por nocicepção através de principalmente substância salina, né? Hoje em dia usam-se até outros modelos também, né? Choque elétrico, estímulos térmicos. Aqui no meu laboratório a gente usa choque elétrico, por exemplo, mas a ideia é que é legal ver essa história porque até, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que se a gente pensasse em dor e movimento, ou dor e alteração de movimento, o nome do Thomas ia aparecer aí, né? Então... Isso foi... O Thomas, ele terminou o doutorado dele, acho que em 99, ele foi um dos primeiros estudos que injetou, junto com o Lars, né, o Lars Arnilson, que hoje é o presidente da IASP. Então, o Lars, que é o presidente da IASP, ele foi o orientador de doutorado do Thomas Grevenilsen. Na época no doutorado do Thomas, um dos artigos que o Thomas publicou foi um dos primeiros artigos que injetou solução salina na parte lombar para induzir uma dor lombar ali, como é que chama? Low back pain. E investigou a alteração da marcha, na verdade, ele colocou eletrodos, todas essas coisas. Foi super, super legal. O Thomas, ele, como você disse, ele foi pioneiro na utilização de modelos de dor para atender a alteração motora. Assim. Foi ele que começou a fazer essas coisas. E o Lars, que foi o mentor dele, o orientador dele, foi o que começou o centro que eu fiz meu doutorado, o SMI, né, que é o centro. Então, e o Lars foi um dos pioneiros na área de dor em geral, assim, dor experimental, entender dor, essas coisas. Isso que eu acho que eu fui muito sortudo, porque quando eu vim aqui para cá, o Thomas era o meu orientador e o Lars era o meu co-orientador, assim, então, tipo, legal. Puta timaço, né? Mas foi difícil, mas, assim, ter os dois, assim, meio... O Thomas, na época, ele tinha muito mais tempo que ele tem hoje, então, assim, eu lembro que eu podia bater na porta dele, assim, discutir com ele, assim, qualquer hora, assim, era muito legal. O Lars, ele já era mais ocupadão, assim, ele já era maior, assim, né? Mas os artigos que eu escrevi também foi junto com o Lars e... Nossa, cara, você aprende muito quando você acaba escrevendo as coisas com esses pesquisador top, cara, assim, foi assim, eu fui muito sortudo, assim, de chegar aqui num grupo desse e ter um dos pesquisadores top na área, assim, ali do meu lado, que eu podia só entrar e bater e falar com ele. Então foi super legal e assim, o projeto que eu estava fazendo, assim, eu acho que o que ele gostava do projeto que a gente estava fazendo é porque eu trouxe essa carga de biomecânica e controle motor ali do Brasil suficiente para gerar conhecimento novos ali na área de dor, né? Mas assim, como você também mencionou, assim, eu estava
O que eu cheguei mais perto de dor quando eu estava no Brasil é porque eu falava de possibilidade de lesão, essas coisas, mas não de dor, assim, toda essa parte de dor eu aprendi aqui, né? Então vamos dizer, eu sabia mais ou menos a parte de biomecânica, sabe, mexer com plataforma, câmera, IMG, todas essas coisas tranquilo, eu tinha aprendido no Brasil, mas a hora que você começava a pensar assim, o design de estudo para investigar o papel da dor, essas coisas, isso daí foi super difícil, assim, porque, né, a hora que você entra no doutorado, pum, aqui são 3 anos, meu, começa a contar. Eu lembro que eu cheguei aqui, antes de eu chegar aqui, o Thomas já tinha me mandado uns negócios para eu ler e tal, e logicamente eu imprimi não foi um livro, mas tipo uma apostila dessa grossura, eu ainda tenho ela em algum lugar, que eu imprimi no Brasil com todos os papers que eu consegui dele e da área, assim, eu li tudo, eu já cheguei aqui tendo lido um monte de coisa. Aí eu cheguei aqui, o Thomas me deu mais um monte, assim, pum, você precisa ler esse aqui, eu falei, beleza. Mas aí com 3 meses, eu cheguei aqui em novembro, eu lembro que com 3 meses eu já tinha coletado os dados do meu primeiro estudo, né? Então foi assim, foi doideira, mas que nem cheguei em novembro aqui já tava frio, tava sozinho aqui, eu ficava praticamente dormindo dentro do laboratório ali. Então, com 3 meses eu consegui fazer um projeto com uma ideia, com umas hipóteses ali que o Thomas falou, não, isso aqui é legal, vamos fazer e tal. E comecei a coletar os dados. Eu até hoje eu até olho, assim, ontem você viu também, eu mostrei umas fotos ontem numa apresentação do meu setup do doutorado. Cara, eu olho aquelas fotos e falo assim, cara, que doideira, cara, tem fio pra tudo quanto é lado, assim, sabe? Eu lembro que eu usava 3 computadores, porque tinha um computador, eu controlava a plataforma de força ali, o outro computador eu controlava as palmilhas, e tinha outro computador que controlava as câmeras, assim, foi muito legal, assim, foi... Uma experiência, né? Uma baita experiência. Foi. Não, e para quem acompanha, né? Enfim, ontem até participei de um evento com o Rogério ali, então eu tô expert na linha de pesquisa dele. Ao longo do doutorado, o Rogério desenvolveu uma série de pesquisas relacionadas a controle postural antecipatório, né? E dor induzida por nocepção, controle compensatório, a interferência da dor na cognição e na demanda da tarefa. Eu acho que assim, você teve uma oportunidade de desenvolver vários tipos de pesquisa, né? Voltados para essa temática, dor e movimento, dor controle motor, numa época que tinham poucas pessoas que de fato estavam estudando isso por essa perspectiva. Mas conta um pouco pra gente como é que foi esse final, porque eu sei que foi corrido pra caramba o doutorado, mas como é que foi, o que aconteceu no final dele, como é que você ficou aí na Dinamarca? Conta um pouco dessa história aí. Então, no final, bom, eu acabei meu doutorado, né? Na época que eu defendi meu doutorado, eu tinha publicado 2 artigos em revista legal. O primeiro eu publiquei na Clinical Biomechanics, que tipo, para mim foi uau, né? Tipo, eu venho da área de biomecânica, assim, e meu primeiro paper do doutorado sai lá, foi uau, legal pro cara. Aí o segundo foi na European Journal of Applied Physiology, que também é um super legal, e o terceiro eu não lembro mais onde é que foi, mas foi na Journal of Pain, que também é super legal. Então, tipo, foi 3 papers assim, super legais, assim, como é que fala? Journals super bem conceituados e tal. Aí, o que o Thomas pediu? Ele falou, ele me contratou para fazer um pós-doc curtinho ali, em que eu comecei a analisar finalmente os pacientes com osteoartrose no joelho. Isso foi muito legal, porque foi uma colaboração com o hospital de Copenhague. Então, assim, Aalborg e Copenhague é tipo Rio-São Paulo, sabe? Tipo, de avião é beleza, de carro é meio chato, mas avião dá meia horinha você tá lá. E aí foi super legal porque eu conheci um grupo novo de pesquisa, tipo Copenhague, né, a capital, tudo mais. Mas o problema eu voava e voltava toda semana, foi meio pesado assim, mas a gente
coletou muitos dados lá, que foi o paper que eu também, esse paper que eu publiquei na Plus One na época, que foi olhando para a diferença dos pacientes severos e menos severos, controle postural, efeito de dor e tudo mais. Mas aí eu acho que daí foi o Thomas, assim, ele meio que começou a tentar me ajudar, porque ele falava para mim, você não vai embora. Ele falou para mim, não, você não vai voltar pro Brasil, você vai ficar aqui. Aí eu pensava, pô, tranquilo, né? Assim, na época eu tava, como é que fala? Eu tinha minha namorada aqui, e eu falei, bom, tem uma namorada aqui e tal, se ficar aqui, se não ficar, tá bom, mas trabalhar na Dinamarca tinha suas vantagens em relação a voltar pro Brasil, né? Eu falei, tá bom. Aí o departamento começou a abrir vagas aqui para professor adjunto. Aí eu apliquei ali, consegui aí foi uma vaga de 3 anos, e eu acho que foi um dos períodos mais difíceis meus como pesquisador, foi nesse período de professor adjunto. Por quê? Aqui na Dinamarca, esse período de professor adjunto é um período de 3 anos, em que o próximo passo é goodbye, ou você vira professor associado, que é o que eu sou hoje, que é uma posição permanente, né? Então quer dizer que durante esses 3 anos foi loucura, porque foi que, então aí no meio desses 3 anos eu casei, veio meu primeiro filho, mas ao mesmo tempo foi o período que eu mais trabalhei, assim, disparadamente. Eu trabalhava mais do que trabalhava no doutorado. Isso que quando eu olhava para trás, doutorado até que era fácil, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer 3 estudos, bum, 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 acabou. Durante esses 3 anos de professor adjunto, é um momento que você tem que mostrar que você começou a ficar independente, né? Que na verdade eu conseguiria começar a fazer coisas sem o Thomas ali do meu lado, que eu conseguia ganhar dinheiro, né, para fazer as minhas próprias pesquisas, e que eu tinha que dar aula, né? Eu comecei a dar aula, muita aula. Então, assim, o que eu comecei a fazer é tentar publicar o máximo que eu pudesse, tentar ganhar o máximo de dinheiro e dar aula pra caramba. Então, assim, minha vida foi caos esses 3 anos, mas aí, depois dos 3 anos, eles me ofereceram uma vaga de professor associado, que é o que eu tô hoje. Eu nem lembro quanto que foi, já faz uns 5, 6 anos que eu tô nessa vaga. O que dá um pouco mais de liberdade, ou pelo menos você respira um pouco mais, porque você sabe que agora a sua vaga é permanente, assim. Posso ser mandado embora amanhã, não quer dizer isso, mas significa que você não precisa ficar renovando seu contrato, né? Mas daí foi aí que eu comecei a respirar e começar a pensar os tipos, quais são os tipos de projetos que eu quero fazer, e que começaram aqueles projetos que a gente conversou bastante ontem da relação da dor e a parte cognitiva, o quanto que a dor é um fator de distração e o quanto que ela na verdade afeta a parte motora. E eu comecei a investigar um pouco mais a fundo, e até hoje a gente está fazendo. E agora, né, como onde eu tô hoje, eu tenho aluno de doutorado, eu tive aluno de doutorado que já terminou, que foi o Nink, foi um aluno chinês. Ele terminou o doutorado dele agora em janeiro desse ano, e os papers deles foram super legais, a gente publicou todos eles na Clinical Biomechanics também, e que ele olhava o efeito da dor no controle das vértebras do pescoço, que foi uma coisa super nova também, porque geralmente quando a gente lê os artigos em relação à dor no pescoço, eles têm uma avaliação mais geral do movimento. O que a gente utilizou uma técnica de fluoroscopia, em que a gente injetava a dor e a gente fez também com o paciente, a gente conseguiu ver os diferentes movimentos de cada vértebra durante o movimento do pescoço. Isso foi muito interessante, porque
Eu não sabia, mas assim, até pessoas normais, assim, o que a gente mostrou é que pessoas normais sem dor, se você faz um movimento para frente ou para trás, né, flexão, extensão, existe esse jogo, essa combinação dos movimentos das vértebras que, na verdade, não é muito lógico. Porque o que eu pensava é que, né, por exemplo, você faz esse movimento, que todas as suas vértebras vão mover na mesma direção para que você tenha uma amplitude de movimento adequada lá. O que a gente viu que mesmo sem dor, as pessoas tem umas vértebras que movem na direção do movimento, mas outras vértebras movem contrário. Então, tipo, eu comecei a ficar super impressionado e, assim, do ponto de vista biomecânico, controle motor, é super interessante. Porque, na verdade, a coisa que você começou a ver que o que a gente faz é que a gente tem esse controle fino de cada vértebra ali, movendo em diferentes direções para chegar e fazer o movimento perfeito ali que você, né, extensão, flexão. E o que a gente viu que na hora que começava a injetar a dor, essas coisas mudavam lá completamente e tal. E o que a gente viu também, um problema em relação também aos pacientes, né? Que os pacientes com dor crônica no pescoço têm, na verdade, alteração nessas adaptações finas de cada vértebra. Então eu comecei a fazer uns negócios que eu comecei a achar mais super interessantes, assim. E também acabei movendo um pouco, não somente a dor, olhando somente a dor, mas eu também comecei a olhar da parte de lesão também. E, por exemplo, um dos estudos que eu tenho agora, eu tenho um aluno de doutorado, ele está olhando na parte de treinamento para idoso. A gente também está olhando na parte de dor, mas a gente está olhando na parte de queda. Então, ao mesmo tempo, essa parte de queda também eu acho super interessante. Mas o que eu estou querendo olhar agora é meio que uma combinação de tudo que eu fiz até hoje, porque o que eu quero investigar é o quanto que nesses pacientes, eu estou olhando agora pacientes com osteoporose, e esses pacientes com osteoporose, logicamente, se eles sofrem uma queda, a implicação dessa queda é muito mais problemática, porque os ossos não são tão sadios como pessoas normais e podendo quebrar. Então, e eles têm muita dor também, assim, não muita dor, mas assim, é normal pacientes em estágios avançados de osteoporose reportar dor em diversos lugares. O que eu estou querendo, a gente tentou fazer agora, está fazendo nesse estudo aqui, que é um RCT, não sei como é que fala em português. Um ensaio clínico randomizado. E que a gente tá promovendo treino para eles, em que a gente está olhando diversos parâmetros funcionais relacionados à marcha, ao controle postural, e também a dor e a parte cognitiva, porque o que eu estou querendo investigar, na verdade, o que a gente acredita é que a gente consegue treinar não só a parte física, mas também essa parte cognitiva em relação ao controle do movimento. Porque a nossa ideia é que se você tem uma doença, você tem dor, você tem outras coisas, se você fala que está doendo é porque o seu cérebro falou para você, identificou ou traduziu, né, aquele input nosso receptivo como dor. Então, para você falar para mim que está doendo, você está utilizando parte da sua capacidade cognitiva para avaliar aquele influxo sensório e traduzir aquilo como dor, né? Mas o nosso, como é que chama? A quantidade de processamento que a gente pode utilizar, ele é limitado, né? Então, se você utiliza muito daquele processo, como se tivesse um computador, né? Você está rodando um software que está tomando muito da capacidade do seu computador, você não consegue fazer outras coisas. Então, se a dor é algo que está tomando muito, talvez o seu controle postural, o seu controle da marcha fica afetado. Tem como a gente treinar, de alguma forma que a gente reduza a dor, talvez trabalhe com essa parte cognitiva, de forma que a dor começa a ser jogada para fora
banheira aqui de raciocínio aqui do pool, né, cognitivo, e aí você consegue ter mais espaço para gerar respostas motoras adequadas, porque é uma das coisas que a gente estava querendo identificar, que alguns dos nossos estudos experimentais mostrou que talvez só você distrair o paciente, a pessoa com dor, da dor, a sua performance já começa a melhorar. Então não estou dizendo que a dor é só algo cognitivo ali. Logicamente eu acredito que existem efeitos talvez neuromecânicos ali que também em relação à dor, mas parte dessa dor eu acredito que também é só uma parte de distração, que a pessoa, principalmente aquela pessoa que super negativa em relação à própria dor, assim, sabe? Tá doendo, eu sou um paciente, tudo aquilo lá que ela hipervigilância, né? Hipervigilância, exatamente, tudo isso, tudo por aquele estado da pessoa toma parte do como que a gente fala isso? Da parte cognitiva que ele poderia estar utilizando para outras coisas. Aí quando ele tinha que usar aquilo lá para mover a perna para aquela direção, ele está tão pensando, né, ocupado com outras coisas que acaba gerando uma queda ou coisa desse tipo. Isso é legal. Então, e assim, o que a gente estava discutindo ontem, isso é meio que novo, agora está começando a vir mais artigos nesse sentido, mas eu acho que tem uma implicação bem interessante na parte de treinamento e reabilitação, né? Que pode ser algo benéfico para pacientes, especialmente pacientes com dor, né? Eu gosto de falar, quando eu falo sobre dor e movimento, que eu acho que hoje não é tão estranho para as pessoas entenderem que a dor é um output, né? Que a dor é um produto do cérebro, que é um processamento que vai ser influenciado por uma série de fatores, a história da pessoa, sistema de crenças dela, o que ela acredita que está acontecendo ali, enfim, né? Isso não é tão difícil das pessoas hoje enxergarem. Eu acho que o que não veio junto, e as pessoas têm que começar a assumir, é que dentro dessa perspectiva de comportamento motor, o movimento ele não é só um sistema de alavancas, né? O movimento foi entendido por muito tempo como área de secção transversa do músculo, ângulos de penação, e a gente está entendendo que isso é só a forma que o nosso cérebro tem para fazer a saída, mas que o movimento é um comportamento também, né? E que outras coisas como cognição, emoção, pensamento são respostas, assim como a dor, e elas vão se interagir de forma complexa, mesmo no paciente de dor aguda e principalmente no paciente com dor crônica, né? Então, aquele raciocínio simplório que eu acho que ainda persiste na parte clínica, que é quem causa quem, né? Quando a gente tem um paciente que já, não dá mais para a gente traçar essas linhas de raciocínio, ainda confunde muito os clínicos, né? Eu acho legal essas linhas, Rogério, porque a gente tem muita evidência, né? A gente tem evidências que o cérebro dos indivíduos com dor crônica sofrem uma série de alterações plásticas, eles não funcionam da mesma forma que de indivíduos com dor aguda, que esses indivíduos com dor crônica têm alterações cognitivas em funções executivas, atencionais, que fazem parte do que ele usa para controlar movimento, que o comportamento motor deles é alterado. A gente tem muita informação hoje para entender que essa relação entre dor e movimento não é simples, assim como o raciocínio cinesiopatológico pontua, né? Do tipo, o movimento errado aqui por uma fraqueza de tal músculo, e ele vai, né, gerando uma sobrecarga que ao longo do tempo tem uma falha no tecido, isso é entendido como dor. Esse é um raciocínio tão simplório hoje em dia, né, dadas as evidências e a complexidade delas, que eu acho que pesquisas como a tua trazem um pouco dessa parte de mecanismo, né? E trazem esse ar novo que a área precisa, né? Que é entender o movimento como um comportamento. Eu vou te deixar só com as palavras finais aqui, Rogério, para a gente não ultrapassar muito do tempo. Acho que se você quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. E eu queria também que você comentasse um pouco sobre como as pessoas podem te achar, né? Talvez a tua história, hoje em dia, toque algumas pessoas que têm interesse em seguir uma carreira parecida, né? Então, se você tiver alguma dica para essas pessoas, ou se você, inclusive, talvez tenham pessoas interessadas em entender melhor sobre o seu grupo e sobre a possibilidade de fazer parcerias, se você quiser comentar tudo isso, fica à vontade, tá? Fazendo um fechamento aí do episódio. Não, com certeza. Eu posso passar todos os meus contatos aí para você, Rafael. Depois você coloca um descritivo aqui do episódio, não tem problema. Tá, eu vou fazer isso, assim, eu coloco até meu telefone ali, pode ligar pelo WhatsApp, não tem problema. Assim, geralmente, assim,
o pessoal, quando eles escutam uma história, assim, na verdade, eu não consigo ver da mesma forma, assim, uau, 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 assim, eu sou mais do tipo, assim, eu fico muito feliz, assim, de receber os feedbacks, mas é, eu acho que o que eu, sei lá, eu não sei o que eu falo, o que eu quis fazer quando eu era Não, pensa assim, ó, o jovem. que você gostaria que tivessem te falado quando você era jovem? Então, eu acho que eu contei essa história. Eu acho que o fator determinante para mim, para eu estar aqui hoje, foi quando meu orientador me jogou na parede ali. Eu contei essa história hoje aqui. É, mas o que eu acho que talvez, se eu pudesse contar ou dar alguma. Vai ficar muito clichê isso aqui, mas se a pessoa quer mesmo, sabe, ter essa experiência internacional, sabe? Eu sempre gostei, sabe, de aprender o inglês legal, sabe? Conhecer a Europa, essas coisas. Eu acho que não necessariamente o seu motivação tem que ser somente a parte científica, entendeu? Pode ser a parte cultural, social, seja lá o que for. Se você tem essa vontade de que o Brasil ficou pequeno, você precisa de alguma coisa extra ali, vai embora, assim, tenta fazer, porque você pode voltar de novo. E uma das coisas mais valiosas que eu acho que, na verdade, eu consegui aprender aqui, na verdade, essa morar sozinho, sabe? Estar sozinho num país que não fala a sua língua, um país que tem uma cultura diferente, e você sobreviver aqui, assim, isso eu acho que como pessoa, assim, já teria valido a pena, entendeu? Isso eu não estou dizendo na parte da parte de ciência. Então, assim, se você tem essa vontade eu acho que é um crescimento que você tem, pessoal, mas, logicamente, se você pensa na parte científica, eu acho que o mais importante é achar um lugar em que tem uma pessoa pronta para estar do seu lado. Que eu acho que foi isso que me ajudou bastante. É que o Thomas, apesar de ele ser super ocupado, ele estava ali do meu lado. Quando você vai procurar algum lugar, talvez você vai procurar pelo nome mais conhecido, e isso talvez não vai te dar o que você precisa, porque talvez essa pessoa mais conhecida não vai ter o tempo para te ajudar e você vai acabar ficando com os que estão abaixo dele ou abaixo dele, entendeu? Então tenta conhecer um pouco o grupo que você está indo, porque o que faz a diferença é aquele contato, 5 minutos que você bate na porta e troca aquela ideia ali informal, sabe? Senta na hora do café ali e fala aquelas ideias que você não falaria diretamente numa reunião formal. Eu acho que isso conta bastante, assim. Eu acho que foi isso que o Thomas sempre foi muito aberto para mim, é que ter essas conversas, assim, sabe? Do lado, assim, side talk, que geralmente foi muito importante. Então, procura um grupo legal, assim, que você sabe que a pessoa não... Por exemplo, hoje em dia o Lázio, ele é, assim, uma pessoa super top, mas ele não tá lá, assim, como tava o Thomas, por exemplo, porque ele já era ocupado, entendeu? Então, da mesma forma que o Lars, ele foi o super orientador pro Thomas, na minha época, o Lars já não estava lá tanto, então eu fiquei com o Thomas, o que foi muito bom, entendeu? Mas, assim, quando esses pesquisadores vão ficando grande, a possibilidade de ele estar lá naquele cafezinho com você começa a ficar menor, e eu acho que você ganha bastante com essas horas aí. Mas, ó, quem quiser vir para cá, eu tento ajudar, como, assim, tudo que eu puder fazer, eu tento ajudar. Você também, se quiser vir para... Assim, eu vi aquele paper que você publicou, assim, super legal, assim, com certeza assim, seria legal você aí, seus alunos, o pessoal vir aí visitar a gente, porque eu tô aqui, eu tento fazer as pontes, eu tento tentar escrever projeto para ganhar dinheiro. Se vocês quiserem, me contratam. Assim, desde quando eu fui lá, que a gente se conheceu, foi ano passado, não foi no congresso? Foi no CBD. Então, desde aquela época eu tento conversar com o pessoal, se a gente tentar alguma coisa, e é meio que é um processo, às vezes, difícil e demorado, porque tem que escrever projeto, ganhar dinheiro. Mas assim,
tem que jogar um pouco do esforço ali e eu vou estar sempre aqui para ajudar. No meu Instagram eu sempre coloco quando tem vaga de doutorado, quando tem vaga de pós-doc ali, vaga de professor, eu tento sempre divulgar aí pro pessoal aí pros brazuca que quer dar uma volta aí pelo mundo, vir aqui visitar a gente, eu sempre coloco lá. Então, me liga, me escreve, poxa, faz assim, eu sou só um brasileiro aqui do outro lado, assim, não tem nada bloqueando aqui, não. Então me escreve, me liga, a gente tenta arrumar as coisas aqui, se vocês quiserem ir pra cá. Eu vou deixar o contato aqui O Instagram fica sempre na descritivo, né? Mas eu vou deixar o link do laboratório do Rogério também aqui, algumas informações extras que ele vai me passar, eu vou deixar no descritivo, quem tiver interesse entre em contato, né? E é isso, a gente gosta de trazer à tona brasileiros que estão ali fora, né? A gente sempre, quando pode, traz colegas, já trouxemos em outros episódios Giovanni Ferreira, que está em Sydney, agora, né, o Rogério aqui que está em Aalborg, a gente vai tentando trazer as pessoas que a gente entende que estão ali na frente de pesquisa, né, na fronteira da ciência, para contar um pouco da história deles, por trás dos bastidores, né? Mas legal, Rogério, eu vou encerrar o episódio aqui, a gente passou um pouco de tempo, porque é difícil não passar, o papo estava bom. Agradeço por você ter aceitado o convite, né? Espero que as pessoas gostem da tua história e com certeza vão gostar e vão começar a procurar para ver quem é você, o que você está publicando, o que você está fazendo. E eu acho que é isso, tá, gente? Então, boa semana a todos e até a próxima. Muito obrigado, Rafael, pelo convite de novo. Foi um prazer. Assim, novamente, eu acho isso aqui super importante. E não, porque eu sei a história que vocês têm aí de levar a parte científica aí pro resto do Brasil, especialmente aqui na parte da dor. Fico muito feliz de contribuir, mas eu ficarei mais feliz se a gente conseguir, através disso, gerar ainda mais colaborações entre nós brasileiros e eu, especialmente aqui na Dinamarca. Então, não hesitem em me contatar e eu espero que essa história talvez tenha motivado alguns de vocês aí. Me inscrevam, vamos que vamos. Aproveita enquanto ele tem tempo para os cafezinhos, gente. Tô cheio de tempo a cafezinho, eu tô lá embaixo, então assim... tô cheio de tempo a café, não tem problema não. Excelente. Rogério, até mais pessoal e até a próxima.